Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a ética e a moral, que são termos similares que tiveram significados idênticos no passado. Então hoje as mesmas palavras, elas designam coisas distintas. Moral representa os hábitos e costumes de uma sociedade, enquanto ética é um comportamento moral, individual, racionalizado e uma espécie de filosofia da moral. Então, para compreendermos a diferença que existe entre a ética e a moral, nós devemos recorrer primeiro à raiz etimológica dessas palavras, certo? Então, ética deriva da palavra grega, ethos, que quer dizer caráter. Ela era utilizada para representar os modos de agir de uma pessoa, ou seja, as suas ações e seus comportamentos. Uma variante de ethos era a palavra ethos, que significa costume e pode ser aplicada a uma sociedade. Então, o termo do latim que designa ethos é mores, de onde retiramos, na verdade, a palavra moral. Basicamente, ética, então, é um comportamento individual e refletido de uma pessoa com base em um código de ética ou até uma conduta que deve ter aquela aplicabilidade geral. Então, é chamado de ética o campo da filosofia que se dedica a entender e a refletir as ações humanas e classificá-las enquanto certas ou erradas. Por isso, aqui nós podemos dizer que a ética, ela na verdade é uma espécie de filosofia moral. Moral é, por sua vez, o costume ou até um hábito, de um povo, de uma sociedade, ou seja, de determinados povos em determinados tempos. Então a moral ela muda constantemente, pois os hábitos são sociais, são renovados periodicamente e de acordo com o local em que são observados. Mas pessoal, o que é moral então? Moral é uma espécie de conjunto de hábitos e costumes de uma sociedade. A moral, em geral, ela faz-se de acordo com a cultura de um local em um determinado espaço de tempo. Normalmente, alguns elementos da sociedade, eles influenciam, como a religião, o modo de vida da sociedade, o acesso que essa sociedade tem à informação e também o uso que as pessoas de determinado recorte social fazem ali da informação. Então a moral normalmente ela é exposta sob preceitos e muitas vezes ela é expressa como normas de proibição e também de permissão. Todos nós já ouvimos ou até lemos algumas frases, Fulano atentou contra a moral e os bons costumes. Isso porque a moral é uma espécie de norma de conduta social que indica que algo não está certo ou que está errado naquela sociedade. Então, devido ao caráter cultural subjetivo da moral, algo que é, na verdade, permitido em uma determinada moral pode ser proibido em outra. E apesar das mais variadas normas morais repetirem-se, elas são muitas vezes diferentes porque as sociedades construíram diferentes modos de vida. Então aquilo que uma sociedade ela convenciona como moralmente incorreto pode ser classificado até como um tabu. Como o comportamento moral ele é moldado social e culturalmente, ou seja, os tabus e as permissões morais vão sendo modelados de acordo com o desenvolvimento social dos povos. E, nesse sentido, vários traços do comportamento humano modificam-se, pois são relativos. A moral, por sofrer influência da religião, pode tratar, por exemplo, o sexo e a sexualidade de diferentes maneiras. Em sociedades politeístas antigas, como a grega e a romana, o celibato não era estimulado, ao menos para os homens, como é nas sociedades ocidentais cristãs que se formaram a partir do crescimento do cristianismo na Idade Média. Então, a religião cristã ela baseia-se nas ideias do pecado original e de que o afastamento dos pecados é necessário para a obtenção da graça divina. A moral incorporou a proibição do sexo fora do matrimônio como norma. Daí deriva o tabu
quanto à prática de sexo que não seja uma prática reprodutiva e que não tenha ali obtido a bênção divina. A questão da homossexualidade também é um tabu nas culturas judaico-cristãs e islâmicas, por conta dos preceitos dessas religiões. Mas na Grécia Antiga, a homossexualidade era um elemento cultural comum da sociedade, baseado inclusive no alto teor patriarcal daqueles povos que tendia a colocar a mulher vinculada ao papel de reprodução apenas, incapaz de oferecer a plenitude espiritual a um homem. Sociedade patriarcal. Pessoal, vejam vocês que o domínio dos homens nas relações sociais com as mulheres é antigo. O que chamamos hoje de patriarcado é a marca desse domínio que durante milênios colocou a mulher em uma posição social inferior. E se pensarmos que até a década de 1930 as mulheres não votavam na maioria das potências republicanas, que ainda hoje alguns direitos básicos são negados à população feminina, como a liberdade de ir e vir e de se expressar, com base em preceitos morais. Podemos tomar como exemplo de norma moral o tratamento dado às mulheres. Mas em contrapartida existe a ética, que tem na verdade o dever ali de desmascarar e derrubar esse antigo domínio que subjuga e trata com inferioridade as mulheres. Por hoje é só, pessoal. Até mais.